Vazaram todos os bônus a que terá direito Fernando Diniz no Corinthians em caso de títulos e classificações. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os números, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, já o Corinthians terá de pagar 3 meses de salário a Fernando Diniz caso decida demiti-lo até dezembro, quando termina o contrato. Essa cláusula de multa por um treinador cujo vínculo é pequeno não foi bem digerida por torcedores alvinegros. Você tem alguma mínima ideia de quantos estrangeiros atuam na Série A do Campeonato Brasileiro? Se a gente contar atletas brasileiros que estão naturalizados por outros países, como por exemplo o Maurício, além dos gringos de fato, hoje temos 164 jogadores com outras nacionalidades disputando a elite do futebol nacional. São 49 argentinos, 31 colombianos, 10 equatorianos. Essas são os países com mais representantes. Outra pergunta que eu queria deixar para vocês: qual o clube da Série A com mais jogadores estrangeiros? Tem alguma ideia? Acertou quem se referiu ao Botafogo, líder disparado. São 14 estrangeiros, contra 12 do Remo e 11 de Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. O Fluminense aparece com 10, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, além do São Paulo com 9. Importante registrar que para jogos do Campeonato Brasileiro você não pode relacionar mais do que 9 estrangeiros, seja como titular ou para o banco de reservas. Bragantino, Santos, Vasco e Vitória tem 8 gringos cada, Corinthians aparece com 7 estrangeiros, Bahia tem 6 estrangeiros, 5 do Cruzeiro, 4 do Curitiba, 3 da Chapecoense. O Mirassol é o time com menos gringos e seu elenco apenas 2. Apesar de curto, o contrato entre Corinthians e Fernando Diniz prevê uma série de bônus milionários ao técnico alvinegro, que fica, num primeiro momento, até 31 de dezembro. Bora começar falando sobre os bônus em caso de títulos. O Intercontinental de Clubes vale a Fernando Diniz 4,5 milhões de reais. Se ele vencer a Libertadores, 2,5 milhões de reais. Títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, 2 milhões de reais para cada, enquanto o título da Sul-Americana assegura 1.125.000. Bora falar sobre classificações. Se o Diniz conseguir colocar o Corinthians na Libertadores do próximo ano, são 450 mil reais de prêmio. Vaga na pré-Libertadores vale 225 mil, classificação para a Sul-Americana 150 mil reais. Já havia contado para vocês no início da semana que o pacote Fernando Diniz vai custar ao Corinthians 2 milhões de reais, número que veio dos representantes do treinador. Já a diretoria alvinegra assegura que Diniz terá direito a 1,5 milhão de reais mensais. E quando eu falo 1,5 milhão, é o Diniz e todos os seus auxiliares. Só para completar uma última curiosidade, Dorival Júnior, que acaba de ser demitido, custava, ao lado de toda a sua comissão técnica, 2,5 milhões de reais, números divulgados pelo próprio Corinthians em off. Isso significa que, entre Dorival e Fernando Diniz, há uma economia de 1 milhão de reais mensais. Dinheiro que certamente vai ser utilizado para o pagamento da dívida, da multa rescisória construída a partir da demissão de Dorival Júnior. Você está animado, está otimista, está contente com a contratação de Fernando Diniz? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o clima no Corinthians é de terror. Integrantes da principal uniformizada do clube ameaçaram os jogadores na chegada e na saída do centro de treinamento alvinegro. Tudo gravado pelos próprios torcedores. Foi possível ver vídeos em que Ranieri, Caio César, Vitinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Gabriel Paulista, entre outros, tiveram de ouvir sermão e ameaças. A cena mais grave que eu vi de todas foi com Caio César, atacante que é corintiano, acabou chegando por empréstimo do Al Hilal, mas não tem conseguido jogar. Um dos torcedores que discursa contra o Caio César se incomoda com a postura do atleta e pergunta: você tá rindo do quê? O que você tá de risadinha? Vai nessa que a gente te manda para voltar para a Arábia Saudita rapidinho. Também foi possível escutar nessas conversas que se os jogadores não mudarem radicalmente o comportamento, eles vão entender o lado negativo dessa torcida organizada. Ficou muito claro nos debates, nas conversas, que os torcedores entenderam que esse atual elenco derrubou Dorival Júnior. E a partir de agora exige-se respostas dentro de campo. Na estreia da Libertadores, nesse meio de semana, e especialmente contra o Palmeiras, o Verdão é citado em várias dessas falas. Contar também que Fernando Diniz foi
apresentado nessa terça-feira, ele estreia já na quinta, na Libertadores da América, e ele estreia no Corinthians com uma comissão técnica renovada. Ele trouxe do Vasco o Bruno Lazzaroni e o Lucas Verdini. O Verdini vai ser seu analista, o Lazzaroni auxiliar, Léo Porto também auxiliar e Wagner Bertelli, preparador físico. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. A reunião que definiu a contratação não durou mais do que meia hora. Quero trazer uma série de bastidores sobre esse acordo, começando com a questão salarial. Fernando Diniz e seus 3 auxiliares vão custar 2 milhões de reais por mês ao Timão, exatamente aquilo que gastava com Dorival Júnior. Importante registrar que trata-se do maior salário de Fernando Diniz ao longo da carreira. Técnico que, enquanto dirigiu o Vasco, tinha direito a 1 milhão e 200 mil reais mensais. Lá atrás, quando dividia-se entre Seleção Brasileira e Fluminense, ele tinha direito a 1 milhão e 300 mil. Eram 800 mil da CBF e outros 500 mil do Fluminense. Contrato até 31 de dezembro, a justificativa para um contrato mais curto diz respeito ao mandato do presidente Osmar Stabile, que se encerra no fim do ano. Mesmo caso do Marcelo Paz, o executivo de futebol também tem contrato somente até dezembro e foi o grande entusiasta da ideia e da contratação do Fernando Diniz. O novo comandante alvinegro começa a trabalhar nessa terça-feira e já estreia no meio de semana em jogo contra o Platense pela Libertadores da América na Argentina. Para completar, registrar que outros nomes como Tite e Vojvoda foram cogitados, mas descartados. A primeira opção alvinegra era de Fernando Diniz. O que você acha? Vai dar certo ou não vai? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. PR caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Então é isso, né, minha família? Ficamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e importantes do maior clube do Brasil, que vai estar falando realmente do Corinthians. Peço humildemente a sua colaboração com like e comentário para ficar sempre atualizado, informado, noticiado, sempre tudo sendo falado, especulado e noticiado no bastidores do maior clube do Brasil. Peço humildemente sua opinião, seu like, super importante para a gente manter nosso segmento por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!